Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa aula, do componente de ciências da 8ª etapa. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da aula 14 é preservação da biodiversidade e o seu detalhamento é os 5R: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Os 5S: senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. E vamos à nossa aula. E a gente começa a nossa aula de hoje, vejam vocês, num cenário como se fosse numa rua, em que a gente está percebendo que tem algumas coisas aqui representadas nela, não é mesmo? A gente tem alguns sacos de lixo, a gente tem um amontoado de lixo eletrônico, Então a gente vê que são coisas descartadas, que não estavam em uso assim nas residências. E a gente percebe também que quando a gente vai andando nas ruas, a gente não nota que, nossa, como está suja, Por que está suja a cidade? O que está acontecendo? De onde é que está vindo todo esse lixo? Não está havendo, a recolha desses lixos que estão se acumulando? Ou por que eles vieram parar aqui, dessa forma, nesse descarte inadequado? E com relação a tudo isso que a gente vê, no ambiente ali do nosso bairro, da nossa cidade, vocês já pararam para pensar sobre quanto lixo produz por dia? Ou sobre como sua casa, o ambiente de trabalho, ele poderia ser mais organizado? Então, no Brasil, cada pessoa produz em média cerca de 1 quilo de resíduos sólidos urbanos por dia. Isso equivale a aproximadamente 380 quilos por habitante por ano. Em 2022, a geração de resíduos sólidos urbanos no país foi estimada em mais de 211 mil toneladas por dia, ou seja, é uma grande quantidade de lixo por dia sendo gerado. E a gente vive em um mundo que consome muito e descarta rápido. Isso gera impactos ambientais e sociais. Precisamos, então, repensar o nosso comportamento e adotar hábitos sustentáveis e organizados. Por isso, hoje vamos estudar 2 ferramentas muito importantes, os 5Rs e os 5Ss. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse consumo que ocorre? Vejam vocês. O consumo exagerado, um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza, WWF, mostra que o Brasil é o 4º país no mundo que mais produz lixo. São aí, então, 11.355.220 toneladas e apenas 1,28% desse total é feito a reciclagem. Ou seja, é uma proporção ínfima, quase nada. E o Brasil ele só está atrás, então, dos Estados Unidos, que se encontra em primeiro lugar com relação a essa produção de lixo, da China, que está em segundo, e da Índia em terceiro. E qual é a composição do lixo aqui dos resíduos domésticos no Brasil? Vamos ver um gráfico que está mostrando isso para a gente. O que a gente percebe aí? Que a maior quantidade desses resíduos gerados, eles são os resíduos orgânicos, que são aqueles resíduos que são representados ali por aquele a gente está preparando o alimento, as cascas dos vegetais, as cascas das frutas, restos de comida que sobraram, tudo isso então compondo o nosso lixo orgânico, folhas, entre outros. O plástico então aí está representando como segundo item, com uma maior quantidade nesse descarte aí, vejam vocês, seguido então pelos rejeitos, e outros materiais que estão dentro desses descartes. E 10% está representado aqui, então, por papel e papelão somente. Quando a gente fala dessas quantidades, então, de lixo sendo gerado, e dessa ínfima parte que vai para a reciclagem, a gente tem que pensar com relação a tudo isso sobre a palavra sustentabilidade e o que ela significa.
para nós, para o nosso ambiente, né, e para todas as formas de vida como um todo, pois a sustentabilidade é a prática de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprirem as suas próprias demandas. Ela envolve, então, o equilíbrio entre crescimento econômico e proteção ambiental e bem-estar social. Adotar práticas sustentáveis significa utilizar os recursos naturais de forma responsável, promover a eficiência energética e reduzir a produção de resíduos. Além disso, a sustentabilidade ela incentiva a busca por alternativas renováveis e a proteção da biodiversidade. Em um mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental, a sustentabilidade é fundamental para garantir um futuro próspero e saudável para todos os seres vivos que dele dependem. Então, agora a gente vai ver algumas das práticas que estão relacionadas à sustentabilidade para a gente garantir, né, aí que a gente tenha os recursos não somente para a nossa geração, mas também para as futuras gerações. Agora a gente vai ver o que são as práticas, então, dos 5 R's e dos 5 S's. Os 5 R's, eles vão nos ensinar como consumir melhor e cuidar do planeta. Aqui na imagem nós temos então a representação do que significa esses 5 R's, que estão representados aí por reduzir, vejam vocês, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. E os símbolos associados a essas práticas. Por sua vez, nós veremos agora os 5 S's. Os 5 S's, eles nos ajudam a viver com mais saúde, organização e disciplina. E eles estão representados aí pela palavra seiri, que significa senso, né, uma utilização, seiton, que significa ordenação, seisou, que é o nosso senso de limpeza, seiketsu, que é o nosso senso de saúde, e o shitsuki, que é o senso de disciplina. E essas duas práticas, elas são utilizadas por grandes empresas e ensinadas na escola, a fim de conscientizar funcionários em seu ambiente de trabalho, tendo como objetivo a redução de lixo, como copos, papéis, plásticos de modo geral, o que gera benefício tanto para o meio ambiente quanto para a empresa. Já a escola ajuda a criar cidadãos conscientes para com a sociedade e o meio ambiente. Vamos ver agora especificamente o que são os 5 R's, falar um pouquinho mais sobre eles e essa prática. Então, eles representam um conjunto de atitudes sustentáveis para reduzir os impactos ambientais. E eles estão representados pelas seguintes, ações a serem realizadas, que são repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, como vocês podem vê-las listadas aqui. E todas elas em conjunto nos ajudam, então, a criar um mundo sustentável. Repensar significa refletir sobre nossos hábitos de consumo e buscar alternativas mais ecológicas. Já o reduzir envolve minimizar o uso de recursos e a geração de resíduos. O recusar consiste em evitar produtos que prejudicam o meio ambiente. O reutilizar incentiva o aproveitamento de materiais antes de descartá-los. E, por fim, o reciclar transforma resíduos em novos produtos, diminuindo a necessidade de extrair recursos naturais. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um deles. No nosso R1, que é o repensar, o que a gente tem que fazer? Repensar nossos hábitos de consumo. Esse é o primeiro passo para uma mudança sustentável, que é a palavra que a gente quer. Uma mudança com relação aos nossos hábitos para promover, uma sustentabilidade. Devemos refletir sobre o que compramos e usamos, priorizando, então, produtos que causam menos impacto ambiental. Então, a gente tem que pensar sobre tudo isso nesse primeiro item, sobre o que a gente consome, por que está consumindo, qual vai ser o impacto disso.
A gente também, então, tem que fazer uma reflexão sobre esses hábitos de consumo. Eu preciso mesmo disso? Quando a gente sai para comprar, né? Para a gente não desenvolver aquela prática de comprar por compulsão. Não precisa, mas está comprando, ou seja, gerando mais resíduos. Exemplos que a gente pode colocar esse R em prática: evitar comprar por impulso, trocar de telefone com frequência. Porque a gente também tem que pensar por que existe tanto desperdício de alimento. O desperdício de alimento, ele não apenas desperdiça os recursos naturais, mas também contribui para a emissão de gases de efeito estufa. Ao repensar essas práticas, podemos fazer escolhas mais conscientes, como manter o carro por mais tempo e planejar melhor as compras de alimentos, reduzindo o impacto no meio ambiente e promovendo a sustentabilidade. No segundo R, o R de reduzir, o que a gente vai fazer? Consumir menos e evitar o desperdício. Fazendo como? Reduzir o consumo de recursos naturais e a produção, vejam vocês, de resíduos. Fazer isso, então, essa redução é essencial para diminuir nossa pegada ecológica, que é o que a gente está jogando para o meio ambiente e que a gente, talvez esse meio ambiente não seja capaz, digamos assim, de não absorver, mas de fazer a ciclagem, né? Porque é uma quantidade muito grande. Dessa forma, isso inclui consumir menos energia, água, materiais e, principalmente, evitar o desperdício. Ou seja, não deixar torneiras ligadas sem uso, pensar no tempo que vai passar durante o banho, quando a gente não estiver nos cômodos da casa ocupando, desligar as lâmpadas, tirar da tomada os aparelhos que não estão sendo utilizados. Tudo isso, né, alguns dos exemplos, além de como que a gente pode também colocar esse R em prática. Reduzir o uso de sacolas plásticas e itens descartáveis plásticos, além do consumo de energia elétrica e água. Uma dica é vocês sempre levarem a garrafinha de água própria de vocês aonde quer que vocês vão, para evitar essa geração de resíduo plástico, copo, garrafa. Agora, no nosso R3, recusar, nós devemos, então, recusar produtos que não são ambientalmente corretos, como aqueles com embalagens excessivas ou feitos de materiais não recicláveis. É uma forma de pressionar as indústrias a adotarem práticas mais sustentáveis. Dessa forma, dizer não a produtos que poluem ou que vêm em excesso, ou que vem, né, nesse excesso de embalagens. Um exemplo, recusar brindes que vocês vão acabar recebendo e vão jogar logo mais ali na frente, porque isso vai fazer também com que aquela empresa veja que aquilo não está sendo uma prática adequada. Vocês ainda podem evitar, né, o consumo de sacolas plásticas, levando as próprias sacolas de vocês retornáveis quando foram ao mercado, né, forem no mercadinho da esquina, forem fazer grandes compras. Sempre levem as sacolas de vocês para evitar ter que estar pegando as sacolas do supermercado e gerando mais resíduos. Isso vai fazer o quê? Uma pressão para que essas práticas aí, né, dessas sacolas, elas vão se reduzindo com o tempo e assim a gente promove essa sustentabilidade. Outra coisa que vocês podem fazer é com relação a canudos plásticos. Vejam vocês, um canudo de plástico faz diferença? Vamos ver um pouquinho um cálculo. Se 1% da população mundial recusasse canudos plásticos por um ano, qual seria o impacto disso? Afinal, um canudo, né, que cada um vai consumir, vamos verificar o que vai resultar disso. Vejam vocês, existe uma média de 8 bilhões de pessoas. Se a gente for pegar 1% desse total, dá um resultado de 80 milhões de pessoas. Sendo assim, um canudo por dia por pessoa vai gerar aí um canudo por dia, 365 dias no ano, 365 canudos ao ano. Então, 80 milhões de pessoas consumindo aí 365 canudos, ao final de um ano, a gente vai ter gerado 29,2 bilhões de canudos ao ano. E que muitas vezes, como a gente viu, né, que grande parte desses resíduos que são gerados, apenas 1,28% recebem a destinação adequada. Então, grande parte desses canudos certamente não está recebendo essa destinação, né, visando a reciclagem ou o descarte adequado e vai para onde não deveria. Por exemplo,
poluindo as cidades, nos córregos, nos rios, e aí prejudicando toda uma cadeia, né, de seres vivos aquáticos, também os terrestres, e, enfim, poluindo o meio ambiente. Vamos agora ao nosso 4R, reutilizar? Vemos que reutilizar materiais e objetos prolonga sua vida útil e reduz a necessidade de produzir novos itens, diminuindo o consumo de recursos naturais dessa forma. Assim, dar novo uso ao que seria descartado. Como podemos fazer isso? Exemplos: reutilizar potes de vidro para armazenar grãos, temperos, pequenos objetos, papel usado, aproveitar para rascunho, garrafas PET, armazenar produtos de limpeza. Então, esses são alguns exemplos de como a gente reutilizar itens. No nosso 5R, o reciclar, ele envolve o processo de transformar resíduos em novos produtos. A reciclagem, então, ajuda a reduzir a quantidade de lixo nos aterros e a economizar recursos naturais. Nós podemos, então, separar o lixo corretamente e colaborar com a coleta seletiva. Exemplos: separar papel, plástico, vidro e metal. Vamos ver alguns exemplos de como a gente pode fazer essa separação adequada? Vocês já viram por aí essas lixeiras que elas têm uma coloração diferente? Isso se deve ao lixo que deve ser descartado em cada uma delas. No caso da lixeira de coloração vermelha, ele é utilizado para o descarte de plásticos, representando aí garrafas PET, embalagens plásticas, sacolas, potes e tampas, são alguns exemplos de materiais que devem ser colocados nesse recipiente, né, nessa lixeira vermelha. Já a lixeira de coloração azul, ela é destinada ao resíduo de papel, e ele é, destinado aí à coleta de, então, papel e papelão. Nele devem ser descartados jornais, revistas, embalagens de papelão, caixas e outros materiais similares. Na lixeira de coloração verde, ela é destinada ao vidro, onde devem ser descartados aí garrafas, potes e frascos de vidro, podem ser reciclados, e transformados em novos produtos. Por isso é importante a gente dar a destinação certa, a cada um dos lixos a qual os resíduos pertencem. Vamos aí para a próxima coloração de lixeira, que é a amarela. Ela vai ser destinada a metal, Então, a gente vai colocar aí resíduos de metal, representados por latas de alumínio, latas de aço, tampas metálicas, de garrafas de refrigerante, por exemplo, entre outros objetos feitos de metal que devem ser descartados nesse recipiente. Temos a lixeira de coloração laranja, que é destinada ao lixo eletrônico. Então, eles são reciclados, esses restos de materiais eletrônicos, como pilhas, baterias, que não têm, já não funcionam mais. Então, eles devem ser destinados a essas lixeiras para eles serem recuperados, aí como materiais valiosos, sendo destinados a outras situações. A lixeira de coloração marrom é destinada ao lixo orgânico, como restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, podas de plantas, restos ali de plantas e outros materiais biodegradáveis, que devem ser depositados em recipientes da cor marrom. Qual a relação entre esses 5 R's que nós acabamos de falar? Eles têm relação, então, com a redução do uso de recursos e a reciclagem, ajudando aí a diminuir a pressão sobre os ecossistemas, permitindo assim que as espécies prosperem. Dessa forma, contribuímos para a preservação dos habitats naturais e a redução da poluição. Os 5 R's, então, têm uma importância crítica quando pensamos em conservação da biodiversidade significativa, pois cada um deles contribui para a proteção dos habitats naturais e a redução da poluição, ameaças diretas à diversidade biológica, que são a diversidade das formas de vida. Dessa forma, repensar nossos hábitos de consumo ajuda a evitar o uso excessivo de recursos e a minimizar o impacto ambiental. Reduzir o consumo de produtos descartáveis e desnecessários diminui a geração de resíduos e a pressão sobre os ecossistemas. Assim, recusar itens prejudiciais como plásticos de uso único evita a poluição e a degradação dos hábitats, bem como reutilizar produtos e materiais reduz a demanda por novos recursos e diminui o desperdício.
E, por fim, reciclar materiais contribui para a economia de recursos e reduz a quantidade de resíduos enviados aos aterros, que são conhecidos popularmente como lixões, mas são adequadamente chamados de aterros sanitários. Assim, ao praticar os 5R, contribuímos para a preservação dos habitats naturais e a redução da poluição, que são ameaças diretas à biodiversidade do nosso planeta. Quais são os impactos positivos dessa prática dos 5Rs? Então, é a redução do lixo, economia de recursos e melhoria na qualidade de vida. E uma curiosidade que eu deixo aqui para vocês, o que a gente não recicla? Alguns exemplos de materiais que não devem ser reciclados são, por exemplo, guardanapos sujos, que já foram usados para limpar a boca, alguma outra sujeira, não devem ser reciclados. Espelhos, papel carbono, então aqui são alguns exemplos desses itens que não entram nessas etapas que a gente acabou de falar, que é a etapa de reciclagem. E agora a gente vai falar do outro ponto, que são os 5Ss e a que eles estão relacionados. Então, eles estão relacionados aí à nossa qualidade e organização de vida. E eles estão representados aí por padronização, autodisciplina, organização, limpeza e utilização. Eles são uma metodologia japonesa simples, mas poderosa, que visa a organização e a limpeza em qualquer ambiente, seja ele industrial, comercial ou doméstico. A ideia central é criar um espaço de trabalho mais eficiente, seguro e agradável, através da eliminação do desperdício e da padronização de processos, que são as ações tomadas nesses ambientes. Vamos ver um pouquinho mais sobre esses 5Ss. Eles representam, então, um conjunto de princípios originado no Japão, voltado para a organização, bem-estar e disciplina. Eles estão representados aí, então, os 5Ss pela palavra 1, seiri, que é o senso de utilização, onde é guardar apenas o necessário. 2, seiton, que é o senso de organização, onde é tudo no seu lugar para facilitar o dia a dia. 3, seiso, que é o senso de limpeza, significa manter limpo e cuidar do ambiente. O 4, o seiketsu, que é o senso de padronização, significa manter higiene e bem-estar físico e mental. E o 5S é o shitsuki, que é o senso de disciplina, que significa fazer o que é certo, mesmo sem vigilância. Vamos ao nosso S1, que significa senso de utilização. Significa separar. O objetivo é identificar e eliminar tudo que não é necessário para a realização das atividades. Isso inclui ferramentas, materiais, documentos e até mesmo informações que não agregam valor. Guardar, assim, apenas o necessário, evitando acúmulos. Exemplo, eliminar objetos sem uso em casa ou no trabalho. O S2, senso de organização, significa, como o próprio nome diz, organizar. Assim, após a eliminação do que não é necessário, é hora de organizar o que restou. A ideia é criar um ambiente visualmente organizado, onde tudo seja facilmente encontrado, tudo em seu lugar. Facilita encontrar e guardar objetos. Um exemplo de colocar esse S em prática é etiquetar os potes de mantimentos. Assim, eles ficam visualmente claros o que tem dentro de cada um deles, sem a gente precisar ficar mexendo ou revirando para saber o que tem dentro de cada um. Já o S3, o senso de limpeza, significa limpar. A limpeza é fundamental para manter um ambiente organizado e livre de sujeira. A limpeza deve ser realizada diariamente e de forma padronizada, pois uma limpeza física e mental, assim, mantendo então os ambientes limpos, promovem a saúde. Um exemplo é limpar a geladeira semanalmente, para que ela não acumule alimentos que estão estragados, ou para que a gente sempre não leve a esse desperdício de alimento. A gente saiba tudo que tem e vá usando gradualmente para que nada se perca. Já o nosso S4, senso de padronização, significa padronizar. O objetivo é garantir que todos sigam as mesmas regras e que o ambiente se mantenha sempre organizado. Assim, os padrões de limpeza e organização estabelecidos
nos passos anteriores, eles são documentados e comunicados a todos os envolvidos. Se a gente fala ali, né, dentro de uma empresa, ou na escola, ou mesmo em casa, todo mundo tem que saber as regras que regem aquele local para que elas sejam seguidas e mantidas por todos que ali habitam. E assim, zelar pelo bem-estar físico, mental e coletivo. Um exemplo dessa prática é manter o ambiente arejado, então abrir as portas para que circule o ar, né? Aquilo fique bem, digamos assim, iluminado também, e assim mantendo o que a gente chama de hábitos saudáveis. Já o S5, o senso de autodisciplina, como o próprio nome diz, significa aí autodisciplina. Essa é a fase mais importante, pois envolve a manutenção dos hábitos adquiridos nas etapas anteriores. A autodisciplina é fundamental para que os 5S se tornem parte da cultura da empresa ou do indivíduo. Fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Um exemplo é seguir a sua rotina de estudos e de higiene pessoal. Como a gente pode aplicar esses 5S no ambiente escolar, por exemplo? A gente pode remover livros e materiais didáticos antigos ou danificados, eliminar papéis e trabalhos antigos que não são mais necessários, organizar, por exemplo, a biblioteca, definindo um sistema de classificação para os livros, criar espaços específicos para cada tipo de material, como lápis, canetas, borrachas, facilitando assim a localização desses objetos naquele ambiente, né, para que se torne fácil para todos que ali se encontram. Podemos também limpar a lousa antes e depois de cada aula, varrer e limpar o chão diariamente, pois é um ambiente que vocês estão, então, consequentemente, vocês estão sujando ou deixando aquele ambiente limpo. Então, é uma coisa importante de se fazer, manter, né, essa higiene desse local. Da mesma forma, limpar os banheiros regularmente, estabelecer um horário para a limpeza da sala de aula, criar, assim, um sistema de coleta seletiva de lixo na escola de vocês, com essas lixeiras, com as colorações para a destinação adequada do lixo. Designar, por exemplo, um aluno responsável pela limpeza de cada mesa. E criar um mural com dicas e informações sobre esses 5S para que seja de conhecimento de todos os alunos, os professores que adentram essa sala de aula ou que estão ali naquele ambiente escolar, né, como um todo. Então é importante, como eu falei, que todos saibam as regras que regem aquele ambiente para que seja seguido por todos, né? E que isso não se torne, então, responsabilidade somente de um, ou de dois, ou de três, mas de forma coletiva, promovendo esse ambiente, então, mais saudável, mais organizado, promovendo um bem-estar de todos que ali se encontram. E na nossa casa, né? Como a gente pode aplicar esses 5S? Vamos ver? Pode ser, então, doar roupas que não são mais usadas, descartar objetos quebrados ou que não têm utilidade, eliminar alimentos vencidos na geladeira, que a gente vai procurar, deixou aquele resto de alimento lá, ou que não consumiu, que está com fungo, apodreceu, ficou murcho. A gente, além do desperdício de alimento, né, a gente está, então, justamente fazendo toda uma consequência, né, de estar desorganizado, não sabe o que tem na geladeira, gerando aí, né, esse desperdício, acúmulo de alimentos. Então, tudo isso promove como um todo esse bem-estar. O que a gente pode fazer também? Limpar a cozinha após cada refeição, aspirar o chão diariamente, né, varrer o chão, limpar o banheiro regularmente, estabelecer um dia da semana para realizar a limpeza geral da casa, a famosa faxina que a gente chama. Criar um cronograma de tarefas para cada membro da família, para que todos participem dessa limpeza, dessa organização do lar. Incentivar, assim, todos os membros da família a participarem da organização e da limpeza da casa, criando um ambiente onde a organização seja valorizada por todos. E quais são os benefícios da prática desses 5S? A gente percebe, então, mais saúde, produtividade, convivência e paz no ambiente. Vamos ver um pouquinho melhor sobre esses benefícios. Quanto à melhoria da organização e produtividade, a gente vê aí através da eliminação de desperdícios e promovendo aí
o que causa, né, um fluxo de trabalho, então, otimizado. A criação de uma cultura de disciplina e responsabilidade, onde a gente vê uma disciplina no cotidiano, sustentabilidade, então, das melhorias que estão sendo empregadas, né, que são, então, feitas no dia a dia, a padronização e consistência da prática dessas atividades, né? A gente vê, então, como na forma de melhorias contínuas e uma facilidade de treinamento. Como a gente vê na melhoria também da qualidade de vida e do bem-estar, onde a gente percebe ambientes mais agradáveis e, consequentemente, a redução do estresse das pessoas que ali habitam. A gente vê também, então, um aumento da segurança, onde ambientes mais seguros, né? A gente vê também uma prevenção de incidentes. E aí, né, como a gente já viu, uma melhoria da organização e produtividade como um todo. Vamos ver agora os 5 R's e os 5 S's. A gente viu aí que os 5 R's ele é voltado ao meio ambiente e já os 5 S's é voltado à organização pessoal e coletiva, onde a gente percebe que pequenas atitudes, né, trazem grandes transformações. E aí nós temos um quadro que então está unindo os 5 S's com os 5 R's, onde eles apresentam uma relação, onde o recusar ele está associado à disciplina, o reduzir ao senso de utilização, o reutilizar ao senso de organização, o repensar ao senso de padronização e o reciclar ao senso de limpeza. E aí a gente vê essa associação dos 5 R's e 5 S's. E essa foi a nossa aula de hoje sobre essas práticas que visam a sustentabilidade do meio ambiente e o bem-estar, né, daquele ambiente em que nós estamos inseridos. Muito obrigado e até a próxima aula.